Teve uns aí que ficaram indecisos, assim, não sei se eu faço barulho, não sei se... Glória a Deus. Eu saúdo a amada juventude com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Olha para a pessoa mais perfumada aí que está do seu lado, fala assim, ó. Aí você vira para a pessoa que está mais perfumada e diz, que bom que você sentou do meu lado. É a hora do marido olhar para a esposa olhar para o marido, né? E dizer, esse perfume que eu te dei é maravilhoso. Glória a Deus. O casal que a pastora mencionou, né, que estão namorando, na verdade já estão noivos, vão casar agora, né? Brevemente, em nome de Jesus. Uma salva de palmas aí para Jesus. Aleluia. É assim mesmo, um namoro em santidade, né? Glória a Deus. Amados, nós estamos nesse tema revival. Talvez você está perguntando o que significa revival. Quem esteve aqui na última pregação que a Bia ministrou abrindo essa série, muita gente esteve aqui presente. Revival, se você colocar lá no nosso famoso Google, né, você vai encontrar que significa renascimento. Se você for mais curioso, a restauração e o reflorescimento. Tudo isso significa revival. A gente tem buscado em séries aqui, tentar mostrar para você que você precisa reconquistar, que você precisa retornar, que você precisa fazer de fato, se preciso for, um recomeço na sua vida. E nessa noite eu quero trazer algo simples da parte de Deus. Eu tive o dia buscando na presença do Senhor, praticamente quase não saí de casa, e eu fiquei ali meditando, orando, louvando a Deus por um instante, e eu disse, Senhor, que seja algo tão simples, mas que o Senhor toque os corações ali presentes. A pastora chegou já no fim da tarde, depois do ensaio aqui do louvor, eu até brinquei com ela, eu disse, e aí amor, o que eu vou pregar? Ele disse, mas amor, tu não preparou? Eu disse, não, preparei. Mas diz que o homem faz planos, mas a resposta certa sonhou. Às vezes nós estudamos algo, mas quem quer falar é Deus, então é a gente que simplesmente tem que chegar num ambiente como esse e dizer, Senhor, que eu me cale e que tu fales. Que o Senhor venha falar aos corações nessa noite. E aí eu comentei algo com ela, tão simples, mas que eu disse para ela, amor, geralmente a gente prega aquilo que a gente está vivendo. E ultimamente eu tenho andado pelas ruas de Presidente Dutra, querido, eu não sei você, mas a gente que é pastor, a gente está aqui e a gente vê esse aprisco onde tem muitas ovelhas. Mas ao mesmo tempo que a gente olha você, se alegra com você, a gente olha também a essa cadeira que está aí do seu lado. Um jovem que ele não está mais sentado aí. Ou essa cadeira que está à sua frente, ou provavelmente essa que está aí atrás. Ou até mesmo aquele teu irmão, aquele teu colega. É aquele da turma que você saía depois do culto. Talvez, moça, aquele rapaz que chegou aqui, porque você tomou a decisão em Cristo Jesus, e ele disse, eu tenho que ir, porque a minha namorada tá indo, e aceitou Jesus, eu vou. E talvez ele até aceitou Jesus Cristo, e veio aqui. Passou uns dias, e ele não está mais aí, e você está aqui. Ou ao contrário, você, rapaz, chegou pela moça, com a moça, e a moça disse, eu vou porque tu é o namorado, tu é o homem, então eu tenho que seguir você. E de repente, você, homem, está aí e ela não está do seu lado. Eu só tenho uma coisa a dizer para essas pessoas que às vezes vêm impulsionadas por outras pessoas.
e às vezes até se perguntam e dizem: eu saí da igreja por causa de fulano. Não tem as pessoas que tentam achar uma desculpa? Eu saí por fulano. Eu quero dizer para essas pessoas que quem saiu da igreja por causa de pessoas é porque nunca esteve nela por causa de Jesus. Ela nunca veio por causa de Jesus, ela veio por causa de pessoas. E como eu falei para a pastora Dayana, eu andei nessa semana e eu estou na frente de um trabalho que, querendo ou não, está sendo uma notícia na cidade, que é o Piscinão. E ali a gente de repente encontra muitas pessoas curiosas que às vezes vão ali. Tem gente que vai, João, de manhã, tem gente que dia, e tem gente que vai, a mesma pessoa vai no final da tarde. Eu até brinco: rapaz, eu acho que eu vou passar meu crachá para tu, porque tu tá batendo ponto mais do que eu aqui. As pessoas estão ansiosas, ficam assim num pé e no outro, para saber como é que está, se está vazando, se está... E de repente a gente começa a ver muitas caras ali. E hoje, depois que eu terminei, eu disse: Senhor, eu quero só fazer uma confirmação da palavra de hoje. Peguei a moto e disse: Rebeca, eu não vou só, vem comigo. Rebeca está na missão de escrever 10 vezes o hino do Maranhão. Eu disse: minha filha, tu vai conseguir, em nome de Jesus. É o hino mais grande maior que eu já vi. E ela está escrevendo. E aí eu peguei e fui lá. E de repente, o que eu vi lá: muita música, muita bebida, muita gente se divertindo. E eu vi também muitos daqueles que eu vi durante a semana e que eu não estou vendo sentado aqui. Quem são esses, pastor? São justamente aqueles irmãos que não aguentaram a caminhada. Aqueles irmãos que simplesmente colocou a mão no arado, mas esqueceu de algo. Ele começou a olhar para trás. Ele começou a fazer algumas paradas na vida cristã, e devido a essas paradas que o inimigo faz com que eles parem, eles deixam de vir à casa do Senhor. E lendo a palavra do Senhor, comentando com o pastor e vendo alguns textos, eu percebi de um discípulo de Paulo, e a gente vai falar daqui a pouquinho dele. Mas antes de continuar, eu queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus, e que com os seus olhos fechados, eu não queria que somente eu orasse, mas que você, antes de orar agora, eu quero desafiar você a lembrar no mínimo de 3 pessoas que não está sentado mais aí do seu lado, e que você tenha certeza que eles não estão vindo mais para a igreja. Eu sei que você vai lembrar de 3 nomes aí. Pastor, mas eu não conheço de pessoas que estavam aqui. Mas que você conhece de 3 pessoas que você desejava que ele estivesse aí do seu lado. Em nome de Jesus, feche seus olhos e lembre dessas pessoas. E não somente lembre, mas que você faça um momento de intercessão por elas. E no nome de Jesus eu quero te dar 1 minuto para você fazer isso. Ore intercedendo que elas possam voltar ao propósito novamente. Que elas possam voltar de onde saíram, de onde nunca deveria ter saído.
É verdade, Senhor. Ouça a oração e a intercessão de cada um, Senhor. E no nome de Jesus, Deus, salva a vida de todos, Pai. Hoje a Tua palavra diz que Tu não queres, Senhor Deus, que nenhum se perca, mas que todos retornem, ou que todos, de fato, cheguem ao conhecimento da verdade. Como diz essa canção, Senhor Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que e se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória, Senhor. Longe dos santos dos santos, quero ouvir a igreja cantando. Quem já não durante toda a semana, quando eu passava por alguém que era da igreja, eu acho que só teve um dia da semana que eu não tive esse momento. E eu passava e eu via a pessoa, alguns eu via de longe, dava a mão. Outro eu me aproximava, falava com a pessoa. E teve um que ontem estava ali entregando já à frente do trabalho. Aí chegou e aí, meu candidato, como é que tá? E o outro, que é desviado da igreja, estava do lado. Aí já olhei para ele estava com os olhos bem vermelhados, já estava um pouco tonto. Aí o outro que estava lá disse assim: rapaz, me dá aí um negócio para me comprar aí 1 litro. Eu disse: ô meu querido, eu não posso fazer isso. Aí o outro, que era crente da igreja, disse: rapaz, tu já viu um pastor dar cachaça para um bebo? Pastor tira é o bebo da cachaça, rapaz. Tu respeita, rapaz, o pastor. Aí o outro se calou. Aí eu não aguentei não, eu fui nele, abracei ele, o cheirei. Eu fiz isso para que ele saiba que tem pessoas que o amam aqui nesse lugar. Eu olhei no olho dele e disse: o Pai tem saudade de ti. Ele baixou a cabeça e ele disse: eu sei disso. Eu disse: olha para mim. Ele disse: tu sabe disso? Ele disse: eu sei disso. Por que tu está demorando a voltar? Ele olhou e disse: eu não tenho forças. Aonde estou é mais forte do que eu. Eu disse: nós te ajudamos. Você sabe que nós te ajudamos. Eu sei disso.
E eu percebi que ele não estava tão... Eu continuei, saí dali de perto dele, que já começou a chegar a outra turma, e todos estavam já embriagados. Eu disse: Senhor, aquele que pisou no Santo dos Santos, em um outro lugar não sabe viver. Ele está aí, mas ele sabe que o lugar dele não é aí. A Igreja Batista da Promessa, desde o início que começou, porque tem muita gente aí querendo abrir igreja, às vezes até abre. Tem muitos homens aí querendo ser pastor, mas que nunca foram ovelhas. Mas a Igreja Batista da Promessa, ela não foi aberta, ela nasceu. Quando estava nós 6 ali reunidos, a gente dizia: Senhor, nós não sabemos para onde ir, mas o Senhor sabe. O Senhor tem toda a trajetória na palma das suas mãos. Aonde o Senhor direcionar, nós iremos. E de repente, nós pensávamos que ia para um lugar, a igreja da placa A ou a igreja da placa B. Mas de repente, a Igreja Batista da Promessa nasceu. E ela nasceu para fazer a diferença dentro de Presidente Dutra. Os mais velhos aqui sabem muito bem o que estou falando. Dificilmente passou um crente aqui que não conseguiu entrar nesse lugar. E pelo esforço dessa liderança, pelo nosso pastor Claudivan, pela pastora Keliane, pela liderança dessa igreja, nós insistimos. Você vai sentir de fato o que é pisar no Santo dos Santos. Nós pegamos essa pessoa, e muitas dessas pessoas nasceram dentro de um encontro com Deus. E no encontro com Deus, quem já foi no encontro com Deus sabe que é impactante. Ali onde o homem e a mulher, ela é quebrada. Ali onde o homem e a mulher, ela é esmiuçada. É tão tal que alguns que não aguentam a pressão querem ir embora. Por influência maligna, porque há uma batalha espiritual dentro daquele lugar. Alguns até conseguiram ir embora. Mas os que ficaram até o final chegaram e disseram: vamos morar nessa escola, vamos morar nesse lugar. Eu nasci aqui, eu quero viver nesse ambiente de glória. Eu quero continuar vivendo nesse ambiente de adoração. Que ela tem a essência do primeiro amor, a fome, o desejo por Deus, a paixão por Deus. Como muitos se apaixonam, às vezes não tomam a decisão em um encontro com Deus, mas muitos vieram do encontro com Deus, deram testemunho aqui, e nessa essência ganharam muitas outras pessoas que estão aí sentadas do seu lado, que você fez isso. Você entendeu o papel da grande comissão, do ir de pregar o Evangelho, e de fazer discípulos. E muitos que estão aqui, eu não consegui alcançar, mas você conseguiu alcançar. E para a glória e honra do Senhor, do Senhor Jesus, essa pessoa está aqui. Mas quantos não tiveram esse privilégio de colocar a mão no arado? Quantos aqui não tomaram a sua decisão em Cristo Jesus? Às vezes nós de liderança, quando sentávamos e quando sentamos ainda, às vezes fica calculando, eu disse: meu Deus, já passou tanta gente na nossa igreja, que infelizmente algumas foram para outras igrejas, porque foram morar devido a um estudo, mas quantas outras não passou e se desviaram? Mesmo a gente pregando, mesmo a gente falando, mesmo a gente cuidando, mesmo a gente discipulando, mesmo a gente batizando,
mesmo eles sendo batizados no Espírito Santo, mesmo experimentando, pisando no Santo dos Santos, tendo experiências. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. O livro de Timóteo, já no capítulo 4, na segunda carta de Timóteo, ali Paulo já estava findando o seu ministério, já estava preso depois de muito tempo, onde Nero estava reinando, o Império de Roma estava ali, e conforme alguns estudiosos, foi um período onde a igreja, os cristãos foram tão perseguidos, mas mesmo assim Paulo pregou o Evangelho, teve aquele encontro maravilhoso com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e de repente, após ali, de um perseguidor se tornou um perseguido, de um perseguidor se transformou em um grande evangelista, de um perseguidor se transformou em um grande pregador da palavra, onde o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem aquele encontro real com Jesus, e ele de fato passa aquele período de experiência, de conversão da sua vida. E depois de 3 dias, Paulo começa a viver o seu maior ministério, e saindo em várias cidades, em Efésios, Tessalônicas e várias outras, pregando o Evangelho, ganhando muitas vidas. E diz que ganhou muitas vidas, ao ponto de já ter feito diversas cartas, enviando para as igrejas. E quando chega aqui no capítulo 4 de Timóteo, a gente já percebe aqui no 4 que ele já está se despedindo ali. Ele diz já no 4, no verso 7, diz: muito tempo eu lutei incansavelmente por meu Senhor, e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora de que eu parar de lutar. A hora de que eu parar de lutar, a versão minha está assim, e descansar. Lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles cuja vida mostra que eles estão guardando a sua vinda. No 9 diz assim: últimas recomendações, o título da minha Bíblia. E eu quero ler o 9 e o 10. Ele de fato está na prisão e dizendo para Timóteo: por favor, venha tão logo, pois Demas me abandonou. Ele ama o presente mundo e foi para Tessalônica. Demas, Paulo só cita 3 vezes eles no Novo Testamento. Primeiro vez que Paulo cita Demas, ele diz assim: Demas, o meu fiel colaborador. Na primeira vez que Paulo cita esse discípulo dele, ele está dizendo: esse cara conheceu a Jesus através de uma pregação minha. Ele experimentou do amor de Jesus através de cada carta que eu estava ali ditando, ou muitas vezes escrevendo, e quantas experiências eu não vivi, e ele estava ali, o meu fiel colaborador. Depois desse homem ter várias experiências junto com Paulo, a segunda vez que Paulo cita ele na Bíblia só diz o seu nome, Demas. E aqui onde a gente acabou de ler, depois que Paulo está cansado, preso, já pronto ali para morrer,
Depois de Nero, conforme alguns estudiosos, diz que falta madeira na cidade, porque eles perseguiam os cristãos, prendiam, matavam e colocavam eles como tochas vivas ali. E Paulo, mesmo sofrendo a dor de estar preso, mesmo sofrendo a dor da notícia que já vai partir, está condenado à morte, ele recebe uma notícia que o seu fiel colaborador, Demas, o abandona, o deixa. Em algumas versões diz que ele amou, aqui na minha versão diz que ele ama o presente mundo, diz que ele o abandonou porque se apaixonou pelas coisas do mundo. Ele voltou, assim como o livro de Pedro, a carta de Pedro diz que o cachorro volta ao vômito e a porca volta à lama. E aqui vem-se uma síndrome de Demas, do qual eu quero alertar você nessa noite, do que você talvez está vivendo e não está percebendo, e do que aquele homem provavelmente viveu, e pelo fato de estar livre, distante de Paulo, das suas experiências, começou a viver isso na vida dele, e ele de repente começou a declinar, a cair no pecado novamente. E ao invés dele simplesmente voltar atrás, se arrepender e dizer: não, a partir de hoje eu continuo querendo Jesus Cristo. Por mais que Paulo esteja preso, por mais que eu não esteja vivendo as experiências que eu vivia junto com ele, mas eu vou continuar até o fim. E se preciso for, eu vou até a morte, assim como ele também está indo até a morte. Mas não, assim como ele, muitos que experimentaram esse amor, que cantaram essa canção que a gente cantou, que essa canção é antiga. Eu me rasgo por inteiro. Quantos não se rasgaram? Eu lembro de muitas vezes cantando essa música, fazendo assim, dizendo: eu me rasgo, Senhor, por inteiro. E não estão mais no nosso meio. Eu lembro de quantas pessoas que tomaram a decisão. Tinha uma galera chamada Galera de Deus, se converteu quando era as tendas ali, foi para o encontro um deles. Aí esse cara ficou loucão por Jesus, ele era praticamente um dos líderes da equipe, que justamente esse que eu abracei hoje fazia parte dessa equipe. E aí ele se apaixonou e disse: cara, eu tenho que levar a galera, uma galera que eu tenho, uma galera que eu ando lá no bairro e tal, aquela coisa. Eu sei que ele conseguiu levar um encontro próximo, e essa galera toda se converteu, e de repente nós batizamos essa galera como a galera de Deus. Era a galera do mundo, era a galera da cachaça, era a galera das coisas imorais, da piadinha, das confusões, das brigas. Mas depois se converteram, os caras mudaram mesmo. É tão tal que esse cara que se converteu primeiro, eu coloquei uma célula da minha rede na casa dele, e eu era o líder da galera de Deus. A nossa célula lotava de gente. Tinha às vezes que o lanche não dava 50 pessoas, 30 pessoas, 35 pessoas. E eu disse: rapaz, tem que aumentar o lanche. Dá-lhe pão de queijo com suco. Era o maior lanche daquela época. Mas de repente um saiu, um esmoreceu, e a gente insistiu. E eu quero trazer nessa noite, para a gente já concluindo a palavra, 10 atitudes que mostram que alguém está tendo a síndrome de Demas. Qual é ela, pastor? Para que eu possa estar atento. A primeira atitude, querido, é
crente. Eu falo do crente, não somente do jovem, mas de todos os crentes. A primeira é abandonar a oração. Se você está aqui nessa noite, você olhando para essa semana, você está olhando, e eu não quero que você me responda, qual foi a última vez que você orou dentro de casa, dentro do seu quarto? Se você analisou e disse, cara, eu não orei essa semana, pois você está dentro da primeira atitude que um crente desviado começa a ter e precisa ser revisto. Porque assim como um relacionamento saudável é necessário um diálogo diário, assim também com Deus precisamos ter essa conversa. É o chamado que temos de ligar a Deus, é a oração. Porque quando eu quero falar com Deus, eu abro o meu celular espiritual e começo a falar, Pai amado, boa noite, estou aqui na tua presença. Muitas das vezes entramos chorando porque nós estamos apreensivos, porque o alarme do Espírito Santo que mora dentro de nós diz, você pecou, isso aí que tu fez é errado, não pode. E aí você diz, é mesmo, Espírito Santo, perdoe, eu preciso ir a algum canto. Aí você chega em casa, entra no seu quarto e já vai chorando, Senhor, me perdoa, eu cometi de novo, Senhor. Esse momento é um momento que todo crente cristão precisa, é o momento da oração. De manhã, quando desperta às 5 horas da manhã, eu já sei que a minha esposa está despertando para orar. Aí ela me cutuca e diz, amor, bora orar. Eu disse que eu sei que é 5 horas, que despertou agora. Que você estipule um horário para você orar. Tire um momentozinho, 5 minutos, 10 minutos. É importante porque todo cristão precisa falar com Deus. Precisa pedir orientação ou simplesmente agradecer porque de ter acordado naquele dia. Ou antes de dormir, agradecer, Senhor, obrigado por esse dia que passou. A oração do cristão é uma prática natural, tem que ser um hábito natural na vida do cristão, falar com Deus. Porque aqueles que não querem falar com Deus, está atendendo um mandamento do diabo. Teve um pregador que disse assim, se eu pudesse fazer algo na vida do crente, eu só faria uma coisa, que ele parasse de orar. Se eu tivesse uma coisa só para fazer na vida do crente, o diabo, esse pregador falando, eu fazia de tudo para que ele parasse de orar, porque eu sei que quando ele para de orar, consequentemente vem a segunda, ele para de ler a palavra. Porque como é que eu vou ouvir alguém que eu não falo com ele? Ei! Aí a outra pessoa, oi! Não é isso? Ou eu chego em casa e digo, oi amor, tudo bom, bom dia. E aí, como foi teu dia? Ela disse, oi amor, tudo bom, bom dia. Foi bem, hoje eu vendi muito bem na loja. Começa um diálogo. Mas o diabo sabe muito bem, se você parar de orar, você vai parar de ler a Bíblia. E essa é a segunda atitude de uma pessoa que está tendo a síndrome de Demas. Quando o cristão ele começa a parar de orar ou abandonar a leitura diária da palavra de Deus, ele volta a cometer os pecados que cometia antes. E se ele volta a cometer os pecados que cometia antes, tem um ditado, uma frase que diz assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. O camarada parou de orar, meu irmão, parou de falar com Deus,
é porque ele começou a pecar. E se ele começou a pecar, o pecado vai distanciar ele da palavra de Deus. Tome muito cuidado. São 10, eu estou indo o mais rápido possível, para a gente ter dentro do tempo. A terceira coisa que a síndrome de Demas pode provocar uma atitude é de abandonar o jejum. De vez em quando. Não, a gente só jejua quando está se consagrando para o encontro com Deus. Não, queridos. Um cristão, ele precisa jejuar. O jejum é uma disciplina cristã que ajuda na luta por uma intimidade com Deus e a libertação de pecados e vícios que estão diariamente na vida do cristão. O jejum também serve para que haja um relacionamento, uma busca de intimidade com Deus, um direcionamento, um conselho. Quando você está pedindo ou precisando, você entra em um período de jejum e consagração e leitura da palavra, e com certeza o céu se moverá ao seu favor. Nós precisamos entender isso. O crente, ele precisa leitura, oração e jejum. Tem mais, pastor? Se eu parar esses 3, em que grau eu estou? Você está 30% já desviado. Conforme a pesquisa aqui, conforme o estudo. Quarta atitude de um Demas: ele abandona o temor a Deus. E a quinta, o tremor a Deus. E eu fui entender, eu disse, existe uma diferença de fato, o que é temor a Deus e tremor a Deus. O temor a Deus eu tenho respeito, reverência. O temer a Deus é amar estar na sua presença. Portanto, quando uma pessoa começa a perder o prazer de estar na presença do Senhor, ele abandona a necessidade de ouvir a voz de Deus, e então somente também de falar com Ele. Ele perde o temor da presença. E o tremor é quando ele tem medo do que Deus pode fazer por ele abandonar a leitura, a oração, o jejum e o fato de não buscar a presença mais dele. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso, mas também Ele é fogo consumidor. Ele é um Deus que ama, mas é um Deus de justiça. Ele disse que o salário do pecado é a morte. Então, se você, mesmo dentro da igreja, continua pecando, mesmo não fazendo o que tem de falar aqui, pois algo vai acontecer, porque todo pecado gera uma consequência. Pode ser pecadinho ou pecadão. Para Deus não tem tamanho de pecado, a consequência virá. Então abandone. Na verdade não é que abandone, mas volte à essência do primeiro amor sobre a sua vida. Outra atitude que uma pessoa faz é abandonar a santidade. Mais tarde ou mais cedo ele começa a pecar, a cometer esse pecado, ele começa a falar palavrão, e esse palavrão vem outro palavrão maior do que o palavrão que falou da última vez. Aí muitas pessoas que às vezes estão em volta vão olhar e dizer assim: ô gente, mas tu não é crente falando uma palavra dessa. Eu estava em um jogo, e aí só para você ver aí, o efeito do palavrão. A Bíblia diz que a gente deve irar, mas não deve pecar, não é isso? Ireis, mas não pequeis. E aí eu sei que estava no jogo lá, e o jogo da igreja, os caras fizeram o primeiro gol e o segundo, beleza. De repente o time fez o primeiro dele, o segundo empatou. E aí já começando e falando mal do técnico que mexeu errado no time. E de repente o irmão lá, querendo ou não, soltou uma.
Quando ele soltou, ele ia dizendo assim: esse juiz é um... Falou fila, né? Aí o irmão que estava do lado, em vez de repreender, disse: filha de quê mesmo? Pode falar. Aí ele falou, terminou de falar. Aí eu olhei assim para ele e disse: rapaz, por na hora que eu virei as costas, que demorou mais um pouquinho, na ira do irmão ele falou de novo, outra coisa. Aí eu não aguentei não, eu tive que falar com o irmão. Disse: irmão, o pessoal daqui de Dom Pedro talvez não te conhece como crente não, mas eu te conheço. Faz isso não. A Bíblia diz: se o teu irmão está à beira do precipício e você não vai lá alertar ele, você é conivente com a morte, com a queda, com o sangue daquele irmão. Então a pessoa começa a falar palavrão, começa a falar pensamento, tem pensamentos impuros, desejos imorais, as ações dele carnais e pecadoras começam dia após dia consumindo ele. Então ele já abandonou tudo isso que eu já falei. O próximo passo que ele abandona, sabe o que é? As instruções dos seus pastores e líderes. O camarada, ele fica cego. Pastora Daiane chega: minha filha, olha, eu soube que você está nessa situação namorando com esse rapaz, tua mãe disse que ligou para mim desesperadamente para tu terminar com esse cara. Nem escuta a zoada da mutuca. Pastor, minha filha, parece que está falando com essa caixa aqui. Porque já está cheia da síndrome de Demas dentro do seu coração. Totalmente o seu coração está inundado do pecado. Não valoriza e nem obedece os conselhos de pai, de mãe, de pastor, de líder, de ninguém. Porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento de muitos. Quando a pessoa se entrega ao pecado, ela está se entregando ao maligno. E o maligno se apossa da pessoa, ao ponto de destruir de fato ela. Como muitos, infelizmente, não voltam mais. E nessa altura do campeonato, por mais que venha na igreja uma vez ou outra, deixa de dizimar e ofertar, uma coisa que ela defendia com unhas e dentes. E diz que a prosperidade só vem se eu dizimar e ofertar na casa do Senhor. Essa aí já é uma consequência que já vem depois de tudo isso que eu falei. Ah, pastor, mas eu leio a palavra, eu oro, mas eu nunca dizimei. Tome cuidado. Ah, eu nunca ofertei. Tome cuidado. Porque por mais que você ora, por mais que você leia, né, mas ainda não caiu a consciência sua que esse mandamento, de fato, é um princípio da palavra de Deus. Tome cuidado, você está entrando em uma das síndromes de Demas. Terminando já. Uma próxima atitude: abandona a pouca comunhão que já tinha entre os irmãos em Cristo. A pessoa já vai, não fica mais ali com a turma, é o primeiro, é o último que chega na igreja, é o primeiro que sai, antes de terminar a palavra já pega a moto e vai embora. Por quê? Porque não tem mais o ânimo. Um crente que é cheio do pecado, que diz, se ele não pedir ajuda para sair do lamaçal do pecado, das atitudes, como diz, Lucinho está ferrado. E por último, querido, ele abandona totalmente a sua igreja local. Eu tive um período da minha vida, eu me converti aos 16 anos de idade, na verdade aos 12 anos de idade, mas esse de 12 aos 16 anos, era assim, como meus pais não eram evangélicos, eu ia lá na igreja, eu comecei na Assembleia de Deus, aí depois eu fui para outra igreja, aí até que um dia me encontrei na Batista. Meu irmão se converteu, a minha irmã se converteu, e eu de fato estava acompanhando ele, me convenci, na verdade, de ser um cristão. Na primeira igreja batista, estive lá, e foi um período muito bom, tinha muitos jovens, e era muito gostoso.
E eu aprendi a viver naquela casa, porque eu estava na essência também. Meu irmão, no fogo do primeiro amor, minha irmã também se reunia lá em casa, trazia a turma, e era muito bom, foi um período maravilhoso. Mas aos 17 anos de idade eu vi que eu comecei a ter todos esses sintomas aqui. Eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de orar. Jejuar, eu não sabia nem o que era jejuar, porque logo no meu período eu não ouvia falar de jejum, né? Uma igreja tradicional geralmente, dificilmente eles ensinam a questão do jejum, pelo menos na minha época, não sei hoje. Batismo no Espírito Santo, não, isso aí também não tinha. Então, eu aprendi algo agora. O crente, ele não pode aceitar Jesus Cristo e ele vir ser um crente de banco. Um crente só vai para o culto, visita a célula, vai para o culto, para a célula, vai no Etio lá uma vez. Se ele não se envolver, querido, ele provavelmente vai ser um forte candidato de ter a síndrome de Demas na sua vida. Ele quer envolvimento, mas não quer compromisso. E infelizmente essa síndrome de Demas, ele tem consumido essa geração presente, que às vezes pensam de fato em ter se convertido, e alguns até mesmo se convertem de fato, outros apenas se convencem como eu me convenci na época. E eu lembrei muitas das vezes, quantas vezes eu não quebrei a cara. Foi o período que eu comecei a me prostituir, foi o período que eu mais consumi pornografia, foi um período que, pelo fato de ter conhecido a pornografia tão cedo, aos 8 anos de idade, mas mesmo dentro da igreja eu consumia pornografia, e eu comecei a me envolver no pecado imoral, a ponto de ir para a igreja. Eu não lia a palavra, eu não orava, eu não jejuava, mas uma coisa eu fazia: eu não deixava de ir para a igreja, porque era bom a comunhão, a turma, os jovens. Eu nem me envolvia, eu não envolvia, eu sentava lá atrás. Nada contra quem senta lá atrás, mas eu sentava na última cadeira. Como eu falei, eu era o último a chegar e o primeiro a sair. Eu não queria contato com ninguém. Eu não tinha turma na igreja. E por mais que eu ouvia a palavra, parece que ela entrava e saía do outro lado. Porque um crente, um jovem que é apaixonado por Jesus Cristo, a palavra entra e ela planta no seu coração. Conforme diz a palavra do Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. E eu passei um período dessa forma, onde o diabo tentou me matar por 3 vezes. O diabo tentou tragar a minha vida por 3 vezes. Em um assassinato, um homicídio, na verdade, quase um homicídio. Em uma tentativa, uma ameaça de morte, também, por me envolver com uma mulher alheia. E o outro num acidente de moto, terrível. Que as pessoas até hoje que viram o acidente se perguntam: rapaz, eu vi tu morto. E hoje eu compreendo, é porque Deus tinha um propósito na minha vida. Quando de fato eu reconheci o Senhor e ouvi alguém me alertando, dizendo: ei, tu precisa ler a palavra, numa célula. Quem era? Pastor Claudivan. Ei, tu precisa orar. Alguém chegou e disse: ei, olha, aqui tem que ter compromisso, não é só envolvimento não. E eu disse: como é que se chama esse movimento aí da turma aí? Isso aqui é uma célula. Aí disse: eu posso participar? Ele disse: pode. E eu deixei de ser um crente de banco para ser um crente envolvido e compromissado.
E eu comecei a orar. E eu comecei a ler a palavra de volta, como eu não lia antes. E a fagulha que foi jogada no meu coração começou a arder novamente. E eu busquei ao Senhor e eu comecei a jejuar. Porque eu vi o líder daquela célula jejuando. Eu lembro muito bem que quando eu entrei na casa dele e tal, aí ele disse: estamos no período de consagração hoje, porque a célula é logo mais à noite, é até meio-dia. Eu disse: pois eu quero também isso, porque eu preciso de Deus. E eu comecei a me envolver com a turma da igreja, eu me envolvi com as coisas da igreja, comecei a pedir oportunidades, porque é isso que um crente compromissado, um crente que não quer nada com síndrome de Demas de forma alguma na vida dele. E eu quero nessa noite te alertar: se você está nessa igreja e você só tem orado uma vez na semana, ou essa semana você não pegou na Bíblia e simplesmente só pega na Bíblia quando vem e ora quando está na igreja, eu quero te dizer uma coisa: uma coisa é eu cozinhar, outra coisa é eu comer. Tem gente que às vezes, não, eu estou preparando a palavra da célula, aí eu estou lendo a palavra aqui da célula. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a célula. Enquanto ela está preparando, ela está cozinhando ali, ela está preparando. O que eu quero que você saia nesta noite entendendo que você não precisa só preparar, mas que você coma da palavra. Quando você lê a palavra, quando você entra no seu quarto, ou quando você tira um momento, como os sábados agora, depois do culto a gente está ficando lá fora, estamos orando por 30 minutos. Se você não tinha um período de ler, comece com a gente ali. Depois do culto a gente senta ali fora e começa a ler 30 minutos, vamos ler um livro tal, e começamos ali a ler, e você vai lendo, ouvindo, lê um capítulo, um versículo com a gente, 2, 3, e começa assim a incendiar o seu coração novamente pela palavra, pelo desejo da palavra, de ouvir a voz de Deus. E quando você começa a ter esse diálogo, indo e voltando, palavra, oração, oração, palavra, palavra, oração, jejum, consagração, período de busca, dizendo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu faço parte da grande comissão. Foi um dia que eu entendi isso e comecei a pregar a palavra para meus amigos. Eu agora não ia mais sozinho para a igreja, eu comecei a levar os amigos da minha rua. E eu lembro muito bem que nós íamos de 4 agora, de bicicleta, indo para a igreja. Um crente incendiado. Eu queria que nesse momento vocês ficassem de pé em nome de Jesus.